Oi, pessoal, eu sou o Lori Ferreira e este é o episódio número 2 da 8ª temporada do Fala com o Lori, transmitido nos principais tocadores de áudio do planeta. Estamos no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e muitos outros. Basta buscar Fala com o Lori. A gente começou com essa brincadeira em 2021. Vocês acabaram gostando e eu também. Mas se você está ouvindo o meu podcast pela primeira vez, eu te convido para dar uma checada nos quase 40 episódios gravados com craques de tantos e diversos assuntos que temos abordado por aqui. Política internacional, depressão, a dopamina das redes sociais, o mercado dos afetos, o luxo silencioso, o politicamente incorreto. Olha, é muito assunto sério, mas muita risada também. Se você parar para pensar, não são necessariamente os assuntos que nos interessam, mas também nos interessa a maneira como eles são tratados. Enfim, hoje eu vou conversar com ela, que é, em minha opinião, uma das mulheres mais elegantes do Brasil. Elegante no sentido bem amplo da palavra. Eu lembro que quando vi a Antônia Frerin a primeira vez na TV, eu falei assim, caramba, quanto charme numa pessoa só. E quem me conhece sabe bem que eu sou uma pessoa zero bajulação. Se eu estou falando isso é porque foi exatamente o que eu pensei naquele momento. Antônia Frerin é atriz, apresentadora, empresária, tem canais de etiqueta e bem-estar nas redes sociais, é mãe e é avó, de gêmeos inclusive. Ela é também filha de um dos casais mais icônicos da sociedade brasileira de todos os tempos, filha de Tony, Carmen e Mayrink Veiga, e está bem longe de ser uma pessoa que passa despercebida em qualquer ambiente. Antônia tem certamente muitas histórias para nos contar aqui, e o que eu vou tentar agora será apenas um pequeno extrato de algumas dessas histórias, mas eu vou tentar. Antônia, quem me conhece bem de perto sabe que eu sou um exagerado em tudo. Então eu já começo te perguntando, eu exagerei em alguma coisa nessa minha introdução falando de você? Bem-vinda! Ô, Lore, primeiro, obrigada pelo convite. Nossa, você falou tanta coisa bacana que eu tô assim, me sentindo 31 de fevereiro, antes de começar a entrevista, entendeu? Já tô me achando tão o máximo que eu acho que eu nem preciso falar mais nada, entendeu? Que eu não vou negar, imagina tanto elogio, eu vou chegar aqui e falar, não, que isso, muito obrigada. E uma coisa que eu aprendi, às duras penas, a gente tem que aceitar os elogios, sabe? Porque antigamente eu ficava muito assim, não, que isso, de jeito nenhum, mas não. Agora, quando alguém me elogia, eu falo obrigada. E uma coisa muito importante que eu acho é você elogiar de volta. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, que bonito isso, está bonito aquilo, você só fala obrigada. Não, obrigada, mas eu também adorei isso em você, que legal isso que você fez, entendeu? Sim. Tem que haver uma troca, não é só aquela pessoa que fica guardando elogios, que eu acho que muito, muito pedante. Então, e rejeitar elogio também é ruim mesmo. Esse obrigado, obrigada, é tudo, né? Que a gente precisa. Exatamente, mas eu aprendi isso a duas penas, eu vou chegar lá quando a gente chegar num ponto aqui que eu sei que você vai tocar. Tá bom. Mas agora não, agora vamos começar aqui com as suas... Tranquilo. Estou seguindo seu roteiro aqui, obedecendo, eu sou obediente. Não tem tanta ordem, mas enfim. Eu quero começar falando de casamento, Antônia. Você se casou na Igreja da Candelária, um dos principais templos religiosos da cidade do Rio, todo mundo conhece, usando o mesmo terço que a sua mãe levava no casamento dela com seu pai. A gente está falando de 1985. Isso. Muitos anos depois, em 2019, ou seja, poucos anos atrás, a sua filha, Maria, se casou usando o mesmo terço que você e a sua mãe usaram em seus respectivos casamentos. E você viu que eu estudei. Em 2022, há pouco menos de 2 anos, o seu filho se casou e a noiva dele usava o mesmo véu que você usou, além de levar o mesmo texto. Por que eu estou falando tudo isso? São mensagens, eu interpreto esses gestos como mensagens de tradição, de apreço à família, de valorização da história de vocês e, obviamente, sinais de uma forte religiosidade, em minha opinião. Então eu te pergunto, depois dessa introdução toda, o que o casamento representa para Antônia Frerin? Bom, amanhã, por acaso, eu faço 39 anos de casada. Opa! Então, eu acho que o casamento faz uma parte enorme na minha vida, porque eu tenho muito mais tempo de casada do que solteira, né? Sim. Então,
o casamento é uma luta diária, é um amor diário, é uma entrega diária e é uma sabedoria acima de tudo. Para mim, eu acho que a sabedoria que você lida com o casamento, como você encara isso, e aquela concessão, que eu vejo hoje em dia, Lúcia, que as pessoas não querem mais fazer concessão com nada. Sabe? Ah, não deu certo, tchau, vamos para outra. E Sim, eu acho que é uma concessão diária que você tem que fazer. Porque senão não dá certo. É você ter que abrir mão de certas coisas e esperar que a pessoa também abra mão de certas coisas por você, porque o grande segredo de um casamento é você querer ver o outro feliz, porque se o outro está feliz, ele vai te fazer feliz, sim, né? E as pessoas estão muito preocupadas com si próprias e não estão pensando no outro. Então, eu acho que isso vale para tudo. Você citou aí o terço. A religião também é uma parte enorme na minha vida, da minha família, foi da minha mãe, principalmente da minha avó, a Mima, que foi uma grande figura da minha vida, a mãe da minha mãe, uhum, que nós todas devotas de Santa Teresinha, né? A mamãe é a Carmen Teresinha, eu sou Teresa Antônia, minha filha é Maria Teresa. sim, Então, todas por Santa Teresinha, unidas por Santa Teresinha e, obviamente, por Nossa Senhora. E a religião também faz parte. Então, eu acho que a tradição, o casamento e a religião, tudo isso foi simbolizado por sim. esse terço, que continua aqui na minha guarda, esperando o próximo casamento. Aliás, a minha prima, filha da irmã da mamãe, também se casou com esse terço. Ainda sobre o casamento, antes se dizia que o casamento era a base da família, quer dizer, se dizia não, se diz da formação da família por consequência, base da sociedade também. Só que muita água passou por debaixo da ponte, ou passa, e a gente percebe que, atualmente, muitas famílias, né, que vão se formando em consequência desses casamentos tão diferentes dos tradicionais. Hoje a gente vê famílias com casais do mesmo sexo, com famílias que têm pets como filhos, famílias de pais solteiros ou mães solteiras. Já havia, mas agora cada vez mais o espectro familiar é outro no século XXI. Qual é a sua opinião sobre esses, aspas, novos casamentos que vivemos hoje? Olha, eu tenho umas amigas, um casal, duas amigas, que estão casadas há 25 anos. Uhum. E elas têm 2 filhos, portanto que não é nem atualmente, é uma coisa que eu Sim. já estou vivendo isso, por acaso foi um filme que eu fui fazer sobre elas, e Uhum. eu as conheci e ficamos amigas desde então. Então é uma coisa que eu acompanhei, essa vida delas. Eu acho que vale o respeito, vale a formação da pessoa. E aí não interessa o gênero, interessa o que ela tem dentro dela, a educação dela. Eu, por exemplo, falo para os meus filhos que o que eu vou deixar para eles é a minha religião, a educação e o amor que eu tenho por eles. Esses são os grandes valores que eu deixo para os meus filhos. E eu acho que esses valores valem para qualquer um. Você se formou em letras no Rio e depois disso você foi para Londres, morar em Londres e se descobriu lá como atriz. Quer dizer, uma das descobertas suas por lá foi como atriz. Conte, por gentileza, um pouco essa parte de sua história. Tem muita gente que não sabe esse capítulo em Inglaterra e algumas histórias de quando você chegou por lá. Sim. Quando eu fui para Londres, eu já estava com filhos de 15, 13 e 10 anos. Ok. E justamente o meu filho Lorenzo, de 13, me pede então para fazer um curso de teatro. E eu fui averiguar e percebi e vi que o único horário compatível com a escola dele seria à noite. Aí eu fui inscrevê-lo e eles me falaram: olha, ele não pode, ele é menor, ele não pode vir sozinho, ele tem que vir acompanhado. Eu falei: tá bom, então eu vou também. E me inscrevi no curso, porque ficar lá de fora gelada, eu morro de frio com tudo, eu falei: não é hipótese. Quando a gente começou a fazer o curso, Lúria, foi um negócio tão revelador para mim. Eu não entendia por que às vezes eu ia ao musical, eu saía frustrada. Eu não entendia, tinha alguma coisa ali, mas eu estava tão Entendi. ocupada em ser Faltava algo, mãe. mas você Faltava, não mas identificava, né? não, e eu ficava assim, meu Deus, o que pode estar faltando? Eu tenho meus filhos, minha família, que é o que eu queria, sabe? Cuidar deles, etc. Tipo, abdicar mesmo de trabalho. Eu Sim. trabalhava com caridade, eu era catequista, fui catequista há 20 anos, então eu falei, tá faltando, não sabia o que que era. Quando eu entrei naquele palco, porque aí nos chamaram para o palco para fazer um exercício,
Eu falei: "Meu Deus, onde é que eu estava?", sabe, estava faltando, o que estava faltando está aqui, nesse palco, nesse momento. E a partir dali, eu fiz esse pequeno curso, de lá ele me indicou para uma professora particular e ela me preparou para fazer um curso na Mountview University. Ok. E a partir da Mountview eu fui fazer então um filme, meu primeiro filme, eu fiz uma freira na história da Madre Teresa de Calcutá no Sri Lanka, de lá eu fui fazer um filme que era a melhor amiga da Maria Callas na Itália, depois eu fiz uma peça de teatro pequena em Londres, e daí eu fui fazer esse filme I Can't Think Straight, dessas duas minhas amigas que são casadas há, você vê há quantos anos, né? Sim. E os filhos delas já estão formados, já estão com faculdade, tudo. É uma história linda delas também. Então, Isso aí, durou quanto tempo, mais ou menos? olha, Isso que você está me descrevendo agora. eu acho que durou até a pandemia, quer dizer, durou uns 25 anos. Foi um período bem longo, bem extenso, muito incrível, porque eu comecei muito tarde, né? Eu tinha 30 e tantos anos quando eu comecei, e tinha família, e as pessoas muito, como assim? Por que você vai fazer isso? Ninguém entendia. E eu também não estou muito preocupada com o que os outros estão achando. Eu Mas, acho que, desculpa. perdão. Conclua, por gentileza. Não, eu acho que eu sempre tive um lema que eu devo satisfações a duas pessoas. Primeiro a Deus e segundo a meu marido. E os dois estando de acordo, eu estou em paz. Então, a partir daí, os dois estavam de acordo, porque eu acho que Jesus não teria me levado para onde eu estava se eu não tivesse com tanta vontade de fazer isso, meu marido entendeu. Então, eu estava muito feliz com tudo que me aparecia, apesar de ser difícil, não é fácil você de repente ter uma família. Meu marido falava: "Eu não casei com uma atriz, eu acordei com uma". Não é bem assim, porque obviamente teve todo um período de formação que nem eu sabia para onde ele ia. Eu estava tão apaixonada por Sim. estudar, estava tão apaixonada. Quando eu fui fazer o teste na faculdade, eu tinha então 30, já não me lembro quantos anos, a galera toda tinha 18. Uns cantando, outros chorando, outros ensaiando, e eu lá falei: "Tô nem aí", sabe, eu quero fazer isso, eu quero tentar. E eu fiz um texto moderno do Dario Fo e eu fiz a Catarina de Aragão, E, de e joelhos, porque como eu tinha uma pronúncia, eu tinha que falar com uma pronúncia e o texto escolhido foi o texto da Catarina de Aragão. E foi um espetáculo. Quando eu me ajoelhei, que eu vi aquele júri inteiro, sabe, que nem no filme, que você vê aquele bando de jurados, assim, com sim, óculos, com a canetinha louca para ver o que você está fazendo de errado, e eu de joelhos ali, gente, eu falei, foi um momento de emoção para mim, eu falei, realização eu quero demais. muito fazer isso. E aí, sim, enfim, seguiram esses filmes que eu estou te contando, depois eu vim para o Brasil com... Eu queria te perguntar quando que a Glória Pérez te convidou, em que momento desse aí, para você fazer o papel da Débora na Salve Jorge, na Então, novela. mas aí temos um longo caminho até isso chegar. Ah, ok. Eu, eu vim para o Rio, eu fui fazer Se Eu Fosse Você, com o Daniel Filho, com a Glória Pires, com o Tony Ramos. Começou a rolar o preconceito, não entre eles, porque eles são, assim, até hoje amigos queridos na minha vida, mas, assim, da própria sociedade, dos amigos, da classe artística, que eu estava fazendo ali. Muito estranho, Como mas você eu... lidou com isso? Muito bem, obrigada, porque era o que eu queria fazer, então isso que interessa. Sim. Entendeu? É chato às vezes você ter que mostrar que não é isso, mas eu também chegava uma hora que eu botava o meu headphones, ouvia a minha música e, sabe, não tô, tô ali fazendo o meu papel, fazendo o meu trabalho, estudando o melhor que eu podia na época, fazendo o melhor que eu podia e feliz com as oportunidades que a vida me trouxe. Antônia, você e seu marido têm há muito tempo um trabalho muito importante no instituto que vocês criaram. Tem a ver com o suporte a crianças com câncer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Meu marido e eu, nós somos fundadores do instituto que se chama Instituto Desiderata, Desiderata, sim. e que trata de crianças com câncer infantil, e há 3 anos nós trabalhamos também com obesidade infantil, Ok, que está sendo um trabalho muito bonito. Esse instituto tem 20 anos. ok. E nós tínhamos feito um trabalho muito bonito para sempre arrecadar para campanhas, enfim, para aparelhos, essas coisas,
E eu cheguei em casa, estava muito feliz com uma campanha que nós tínhamos feito, e eu encostei assim a mão na minha mama, e ali tinha um caroço. To make a long story short, quer dizer, resumindo muito, eu descobri que eu estava com câncer. Isso em 2012. Isso em 2012. Ok, 2011. ok. Final de 2011. Na época, para você ter uma ideia, a gente estava indo para a Índia, que era um sonho meu que eu não realizei. Eu, meu marido, meus filhos, já tínhamos comprado passagem, Ok. viagem, tudo resolvido. E nós, então, eu fui fazer a biópsia, e tem aqueles dias intermináveis que você não sabe o que está Sim. acontecendo, mas eu, numa negação imensa, que eu tinha feito uma mamografia no mesmo ano. E eu não tinha nem 50 anos. Eu falei, nunca ninguém na minha família teve câncer. Eu falei, bom, não sou eu que vou ter. Uhum. Então não estava nem um pouco preocupada. E aí, quando eu entro na sala, então, com meu marido e a minha filha, o médico falou, olha, e você não vai lembrar nada que eu vou te falar, mas eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar curada, mas você está com câncer. Uhum. E você vai ter que começar a fazer quimioterapia semana que vem. Eu com aqueles cabelões enormes, com aquela vida incrível, né? Sim, Vida incrível que eu digo interior, né? Porque eu sou uma sim. pessoa alegre, extrovertida. E eu me lembro que falei com o médico assim, olha, eu não vou poder fazer quimioterapia agora, porque eu estou indo para a Índia o mês que vem. Então você faz o seguinte, quando passar Natal, tudo, eu faço. Isso é uma negação de um nível, ou é um choque de um nível, né? Eu não É. sei como é que as pessoas reagem. A Ele falou, minha não, você não reação, vai viajar, tem que começar agora. Foi isso que ele ele falou, falou? Antônia, minha querida, não, ele falou, minha querida, tem um lugar que você não vai para a Índia. Caramba. Você vai fazer a quimioterapia, você começa a quimioterapia semana que vem. E aí que caiu a ficha, aí que, enfim, a partir dali foi quimioterapia, foi radioterapia, aí eu já estava assim, absolutamente sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílio, sem nada, então toda aquela história de Sim. raspar o cabelo, de ter uma peruca, e a opção de não contar para ninguém, inclusive meus pais também não sabiam. Ah, é? Entendi. Eu preferi ficar muito com Deus, com a meu pai, meu irmão sabia, minha cunhada, meu marido, meus filhos, e Ok. foi isso. Foi uma opção muito é um momento meu, que eu tenho que Uhum. cuidar de mim, porque quando você abre muito, ainda mais para a mamãe que quer ficar nervosa, o papai também, você tem que Sim. passar a cuidar dos outros, e eu precisava cuidar de mim. Sim, é Então verdade. eu optei pelo silêncio, não me arrependo, foi muito bom. E foi muito difícil para minha filha ver eu raspar o cabelo, foi muito difícil passar por isso, mas eu te digo uma coisa, que eu fazia aqui na quinta, de 15 em 15, no domingo eu geralmente estava enjoada, na segunda-feira eu estava na academia, de peruca. Eu tinha uma peruca que era uma faixa, então você não via assim a frente do meu cabelo, que estava Sim, com uma faixa, com cabelo, com rabo. Ficava ali na última fila, fazendo pouquinha coisa, mas eu ia, Loura, que eu acho importante claro. você não se vitimizar, sabe? E era ali um momento seu com você mesmo. Eu preciso estar aqui para mim, né? É para ninguém Não, mais. É. não, mas é também não se vitimizar, não ficar assim, ó, por que que isso aconteceu comigo? Ó, que horror, sabe? Eu estava lutando para ficar boa, porque eu tinha uma meta. Além de ter Deus o tempo todo comigo, Nossa Senhora, Santa Teresinha, eu tinha a meta dessa novela. É tão importante falarmos disso, tão importante de você falar sobre isso. Eu realmente lhe agradeço muito por não ter problema em falar sobre isso. Eu perdi a minha mãe para um câncer de mama há mais de 30 anos. Sinto muito. Quando era mais ainda uma sentença, não de morte, mas o fato de não ter sido descoberto precocemente e tudo mais. E a gente sabe o quanto é importante falar sobre isso, né? O quanto é determinante que a gente saiba que quanto antes seja diagnosticado, melhor, né? E, Eu enfim, a posso, vida, né? eu gostaria até de te contar, pegando esse gancho, se você me permitir, Claro. primeiro voltar ali para o negócio da história do elogio. Nesse período que eu voltei, que o cabelo estava crescendo e eu estava com uma mama diferente da outra, enfim, Uhum. apesar de estar bem e etc., foi o período que as pessoas me elogiavam e eu falava assim, ela está com pena, sabe? Entendi. Eu tive essa, Mas você essa coisa. sacava se... Não, foi a minha filha que me chamou a atenção. Ok. Foi a minha filha que, muito tempo depois, ela falou assim: mas você tem uma dificuldade de aceitar elogio, o que que aconteceu? Eu quero aproveitar essa oportunidade para te contar do meu segundo câncer, para falar sobre isso,
Porque Sim, eu é não sei se verdade. Alguns anos depois, menos de 10 anos depois, né? foram 9 anos depois. Ok. Eu justamente estava na pandemia, e aí eu liguei para o meu médico e falei assim: eu não vou para o hospital, eu não vou fazer check-up, já tenho 9 anos, tem quase 10, ia fazer 10 logo um mês depois, enfim, 2 meses depois. Eu falei: eu não vou fazer check-up nenhum, tô ótimo, eu não vou para o hospital. Ele falou: você vem. Aí, enfim, não vou, Sim, mas ele falou, acabei você indo, vem porque era hora porque, de ir. E todo mundo porque estava fugindo dos hospitais naquela época. e muita gente morreu por conta disso. Sim, sim. Porque estava na hora do meu check-up, eu tinha que fazer check-up 2 vezes por ano. Ok. E estava na minha hora, eu falei: não vou. E ele falou: não, não é hipótese, você não vem. E, Ok. enfim, acabei indo, morrendo de medo, 500 máscaras, álcool, tudo. Sim, sim. E ali, quando ele foi, eu fiz um ultrassom, se detectou que eu estava com uma coisinha ali que nunca ninguém deu muita bola, não. Falei assim: olha, inclusive a minha ginecologista falou: olha, Antônia, vamos esperar acabar a pandemia, mas eu acho bom você tirar devido ao seu histórico. Quando acabar a pandemia, a gente tira. E o meu clínico falou: não, você vai tirar isso sexta-feira, já marquei. Eu falei: como assim? Falei: sexta-feira, eu não estou perguntando, você vai tirar. E quando eu tirei, eu descobri que era um câncer muito agressivo e que realmente não teria podido esperar, era um câncer no endométrio, e não teria podido esperar passar a pandemia para tirá-lo. E queria usar esse momento aqui de aconselhar as pessoas para não deixar isso para depois. Não deixa, o mês que vem eu vou, agora eu não vou, estou com preguiça, deixa para o mês que vem, deixa para o mês que vem. A gente nunca sabe. Eu não tinha 50 anos quando eu tive meu primeiro câncer. Super jovem. Uhum. Então, a gente nunca sabe. Eu vejo moças de 20 anos com câncer. Sim. A gente não tem, o câncer, infelizmente, ele não tem idade. E não é o câncer, são tantas doenças que a gente se surpreende. Então, acho muito interessante, muito importante falar que a gente tem que fazer o check-up, tem que ir ao médico, tem que ir. Tô ótimo, não tenho nada. Mas faz um exame de sangue, dá Sim, uma sim. olhada, de vez em É, quando, é muito importante. Então, eu queria aproveitar, que bom que eu pude perfeito. falar sobre isso. Não, perfeito. Te agradeço. E isso me lembra uma frase clássica que parece que você gosta bastante, que é entrego, confio, aceito e agradeço, né? Exatamente, Eu exatamente. pesquisei essa frase. No meu Instagram, né? Exato. Não, mas eu pesquisei essa frase porque eu tenho uma irmã minha que usa demais, inclusive eu acho que está na mensagem do WhatsApp dela, alguma coisa assim. E aí, quando eu vi de você, eu falei assim, vou pesquisar essa frase, porque talvez caiba num papo com a Antônia. Ela foi criada pelo professor Hermógenes, que foi a pessoa que trouxe a cultura yogi para o Brasil no meio do século XX mesmo. E ele Uhum. fala da onde surgiu essa frase. Ele estava se afogando, o salva-vidas estava salvando ele e ele se debatendo, como qualquer pessoa que esteja se afogando, e o salva-vidas falou: você não tenta me ajudar, você simplesmente amoleça e confie em mim. Então, eu acho interessante isso porque ele fala, então é isso, você tem que, em alguns momentos, entregar e confiar, né? E como eu sei que você é uma grande admiradora dessa frase, eu quero saber de verdade, você realmente a pratica? Você, na Sim, hora que você quer tomar controle da situação, você fala, olha, não, nada está sob controle, deixa rolar. Isso acontece com você? acontece, mas às vezes, porque dessas 3 palavras, a mais difícil eu acho o aceita. Ok, Porque às vezes você não aceita. é Agora, verdade. quando você aceita e realmente se entrega nas mãos, no caso do salva-vidas, para Oh, mim, nas mãos de sim. Nossa Senhora, de Jesus, quando às vezes eu sou muito controladora, muito organizada, muito disciplinada, isso é péssimo, sabe? É muito ruim. Essa coisa, tudo é para ontem, tudo tem que fazer, e tem que estar tudo perfeito. É exaustivo viver comigo. Sim. Então, quando tem horas que eu acho que por uma razão ou outra eu estou sem ar ali, eu não estou bem, e o entregar é assim, meu Deus. Mas no final das contas, entregar é a sabedoria, né? A grande sabedoria, porque se você não entrega, você não tem controle de nada nessa Nada. vida. A partir do momento que você entende isso, É. que tudo que eu estou tentando controlar o dia inteiro, organizar, basta ter um espirro que tudo vira, Mas a gente vira tem que uma, ficar falando isso pra gente todos os dias, o né? tempo todo, o É. tempo inteiro, não temos controle de nada. Aí sim, você aceita.
E depois do aceitar, claro, vem o que quer que seja, você agradece. Enfim, mudando um pouco de assunto, para a gente seguir nossa conversa. A sua mãe, grande Carmen Mayrink Veiga, tem um livro dedicado a você, por sinal, chamado ABC de Carmen. Para quem não conhece, é um livro de estilo, culinária, receitas pessoais e da arte de receber, algo que ela fazia tão bem e fez tão bem ao longo de tantos anos. E ela diz na dedicatória desse livro que você a incentivou em tudo. Então, a minha pergunta, os seus pais, eles diziam mais com palavras ou com atitudes? Eu acho que mais com atitudes. É porque a mamãe, a rigor, quando ela ficou mais velha, eu falei para ela, mamãe, eu acho que você está precisando trabalhar. Porque eu estava com criança, filho pequeno e tudo, eu criei uma empresa e a mamãe começou a fazer palestra. E a gente ia pelo Brasil inteiro fazer palestra. Depois ela começou a escrever para vários jornais, as pessoas gostando muito. Ah, eu não E eu acho sabia. que foi um período muito bacana na vida dela. Ela Vocês iam ficou muito. juntas? Ou No ela ia começo, sozinha sim. muitas No vezes? começo Ok, eu ia com ela, depois eu mandava uma pessoa com ela, porque eu também ok, estava com um filho pequeno, não ok. podia. Mas ela adorou, depois ela foi escrever para o Dia, foi escrever para não me lembro que revista, enfim. Foi um momento muito rico da vida dela. E eu quero aproveitar e te contar uma novidade, Opa, que eu achei um livro de receitas dela aqui e escondido? resolvi. Tesouro escondido? Não, eu não estava escondido, eu acho que eu não tinha tido tempo de dar atenção que ele precisava. E tanto por isso aqui, só voltando para a dedicatória da minha mãe, por isso que ela me chama empresária, né? Porque eu criei a firma e fui fazer essas coisas todas. Eu sei que a farofa de Neston é muito famosa. Essa farofa de Neston é importantíssima. Sim, fundamental. Já falei várias vezes no meu Instagram, às vezes quando as pessoas faz a farofa de Neston, mas de novo, não é possível. Mas Não, você falou que achou um livro de achei o receitas. livro, é porque eu estou pegando aqui da onde que ele começou. E com várias receitas da mamãe que me lembravam de comidas de antigamente, muitas escritas pela própria letra dela. Sim, E aí eu falei, quer saber, vou publicar. publicar. Aí começou a ficar assim, poxa, mas eu vou fazer um livro de receitas, Depois eu falei assim, eu fiquei pensando, tenho louças dela, tenho as minhas receitas, tenho as histórias dela, tenho as minhas louças, eu também adoro uma mesa bonita, é uma coisa que eu herdei da mamãe, assim, não tem como, eu adoro uma mesa bonita. E aí eu resolvi, estamos fazendo um grande combinado de histórias, de etiqueta, de receitas, de fotos. Esse livro começa a ser produzido o mês que vem. Ah, que Quer dizer, a minha legal. ideia é que ele esteja no Natal aí nas livrarias todas, que todo mundo que seja um belíssimo presente de Natal. Vai ser um livro de mesa, mas também muito um livro de consulta. Eu não queria uma coisa óbvia. Eu não sou uma pessoa nada óbvia. Então, Sim, eu, então com aquela história que, eu vou fazer um livro de receita, não rola comigo, sabe? Tem que ser uma coisa só completamente. receita? Ah, de Não, arroz? Não, não não, dá. não, não. Aí, então vamos fazer uma coisa. Então é um grande combinado entre eu e ela. Então, tanto que eu estou Fantástico. querendo que ele se chame de geração para geração. Mas ainda Entendi. não sei o nome. Não, Vamos ver como não, é que vai tem ficar. essa. Mas Título tem que ser a última coisa. Depois que está pronto, você olha e fala assim: é pois esse é, nome. pois é. Mas eu estou com vontade de. A gente está, estou trabalhando aqui, já estamos em pré-produção. Muito bom, excelente. Como é a sua rotina hoje? Tipo, trabalho, lazer, seus netos, viagens. Ginástica todos os dias, ou yoga ou musculação. Não gosto, faço porque tenho preocupação de envelhecer bem. Netos, quando chegam ou quando eu vou, eu meio que dou uma parada em tudo que eu posso para poder me dedicar a eles, uma vez que eles não moram aqui. Instagram é uma coisa que me diverte, eu gosto, eu tenho uma troca maravilhosa com o meu público, que me pergunta, que está presente demais. Também estou me preparando para fazer palestras, então estou me preparando para essas palestras, isso tem ocupado um tempo grande da minha vida, e o livro que também vamos lançar no final do ano também tem ocupado um tempo grande Sim. na minha vida. Então é uma vida muito agitada, entre também
valorizo demais quando podemos estar com as amigas. Eu tenho a alegria de dizer que eu tenho pelo menos 10 amigas do dia que eu nasci. Eu acho que isso é uma maravilha, você poder falar sobre isso. Então, aí chego em casa, tenho um marido, às vezes os filhos, às vezes os netos. É uma vida agitada, movimentada, mas que eu adoro. E acordo, primeira coisa que eu faço é rezar o terço. Depois eu levanto, mas enquanto eu não rezo o meu terço, eu não O dia levanto não da cama. começa. Não. E, enfim, medito e rezo de novo. Estou sempre com Nossa Senhora no coração, mas é uma vida bem agitada. Graças a Deus, e que continue assim. Sim. Você é uma pessoa que acredita em destino, Antônia? Quando eu falo Hum. destino nesse sentido, assim, tem até uma frase meio boba. Deus inventou o destino, o diabo inventou o livre-arbítrio. É quase um meme essa frase. Mas é para fazer um paralelo entre, tipo assim, você vive com o que te deram ou você vai buscar algo que seja só seu? Eu vou buscar algo que seja só meu. Aqui mesmo eu já te falei 2 Sim, coisas, sim. ou 3. Eu sempre vou buscar algo que seja só meu, porque eu acho que quando você para e pensa qual é o grande barato da sua vida, por que que você está aqui, o que que você quer, e olha, eu comecei a atuar à tarde, eu estou começando a fazer palestra à tarde, e vamos que vamos. Ah, que O tarde, pô. não, Hoje os 60 e poucos são os novos 40. sim, mas de qualquer Sem maneira ser lugar comum. Mas, de qualquer maneira, eu estou sempre me reinventando. Sim. Eu acho que isso, se eu não me reinvento, se eu falei assim: mas então, você não vai mais trabalhar como atriz? Eu não disse isso. No momento, o que está acontecendo na minha vida é esse livro que é sempre importante a criatividade de quem está fazendo, né? Não é você pegar uma receita e editar, você tem que pensar em tudo que vem em volta disso, e a palestra idem. E o Instagram, se você olhar, é também bastante criativo. E eu entrego muito para os meus leitores, aqueles que pedem, que eles querem que eu fale. Quer dizer, é o que eu digo, é sempre a minha opinião. Não, ela não tem que prevalecer, é o que eu acho. Pô, mas isso dá uma Mas, liberdade incrível pra gente, não dá? não, tem que ser. Pois é, Sei que nada sei, né? Tudo que sei que nada sei. exato. E aí, É. pronto. E e também cada dia o bacana de você envelhecer é você também não ter essa exigência tanto de que tem que ser tudo, como eu disse, perfeito. Eu hoje em dia eu tento fazer o melhor que eu pude. E quando não dá, eu estou começando a let go. E olha que tá tarde para começar a let go, sabe? Mas é importante, você não consegue estar em todos os lugares, fazer tudo, ser melhor mãe, esposa, avó, dona de casa, amiga, instagrammer, palestrante, editora, não dá, é muita coisa. Então, eu estou começando a não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. O instituto também é uma coisa que me toma tempo. E não tentar fazer tudo junto, porque isso está começando a me dar uma certa angústia que eu acho bacana. É o meu corpo falando, não, vamos fazer menos um pouco e vamos fazer melhor do que você puder dentro daquilo que você pode. Enfim. Você tem ídolos ou ídolo? Meu ídolo, não, eu acho que tenho, assim, ídolos de cinema, de televisão. Sim, pessoas Adorava que o você Papa João admira. Paulo, adorava o Papa João Paulo, era assim, uma pessoa que eu adorava. Eu tenho todos os meus santos, os atores que eu adoro, Ray Fiennes, Meryl Streep, a Glória Pires, o Tony Ramos, que são atores queridos da minha vida, mas dizer assim que eu idolatro, não. Alguém, não. Eu acho que eu tenho tanta devoção à Nossa Senhora e para mim é muito assim, essa reverência a ela e a Jesus sempre. Entendi. Você acha, Antônia, que as pessoas escolhem o que elas querem ser? Deveriam, né? É Sim. muito cômodo, muitas vezes, você deixar a vida te levar. Muito cômodo. Só que isso, ao longo da vida, vai te levar a uma frustração muito grande. E o grande barato da vida é que a gente tem que saber que a gente também está mudando. E saber reconhecer essa mudança dentro de nós mesmos. E eu comecei a fazer análise há 5, 6 anos. Me arrependo amargamente de não ter começado a fazer há 50 anos. Fez uma Perfeito. diferença enorme para mim. Sim. Há duas versões sobre o surgimento do termo patricinha, termo que está eternizado, eu nem sabia disso quando fui pesquisar, nos dois principais dicionários da língua portuguesa, o Uais e o Aurélio. Uma das versões é que o termo vem do latim patrício,
que entre os romanos designava membros da alta classe social, ou seja, a aristocracia da Roma antiga, digamos assim. A outra versão, certamente a preferida da maioria dos brasileiros, é acreditar o termo patricinha à sua ex-cunhada, Patrícia Leal, filha de uma das famílias mais tradicionais do país, como a sua, e que foi casada com seu irmão Antenor. Qual é a versão preferida da Antônia Frering? Eu adoro que seja da minha ex-cunhada. Que eu adoro até hoje. Você já foi chamada de patricinha, Antônia? No Não, mau sentido, no sentido de não, ser assim, superficial, fútil, essas coisas. não. Até porque eu realmente não me vejo assim. Eu sou uma pessoa muito intensa, zero fútil. Eu acho que eu sou sempre a mais simples, o que não quer dizer que eu não tenha amigas que, assim, que são mais assim, Sim, a gente não controla o que não. patricinha, mas não Sim. quer dizer que eu não ame elas e elas não tenham uma busca, uma lição interior para mim. Eu acho que as minhas amigas são pessoas com as quais eu aprendo diariamente, Uhum. e eu não julgo se você está com isso, com aquilo, com a bolsa. Ao contrário, eu Uhum. até tiro sarro disso, você deve ter visto no meu Instagram, né? Sim, sim. Então eu não julgo ninguém. Eu acho que você tem que estar feliz com o que você é, e se você não está feliz com o que você é, busca, trabalha para ser aquilo que você quer ser. Sim. Exato, eu concordo com você. E ainda dentro desse assunto, na biografia do jornalista, do colunista social Zósimo Barroso do Amaral, Uhum. Foi lançada uns 5, 6 anos atrás, acho. Não, um pouco mais. A segunda capa do livro é uma imagem de um trecho da coluna dele, no Jornal do Brasil, o jornal mais importante do Brasil na época, junto com o Globo e tudo, com uma nota imensa sobre uma festa na casa dos Mayrink Veiga, ou seja, isso exatamente como está lá, ou seja, na casa de seus pais, sua casa Sim, também. sim. Essa nota, você conhece muito bem, é ilustrada por uma foto da sua mãe, assim, no auge da beleza, muito elegante, como sempre. Por que eu estou falando isso? O nome Mayrink Veiga atravessa quase todo o século XX no Brasil como sinônimo de elegância, tradição, charme, sucesso. Então, a minha pergunta é: o quanto isso foi responsável por moldar a pessoa, o adulto que você se tornou? Olha, eu me casei muito cedo e passei a usar Frering como nome muito cedo. Então, eu acho que não foi o nome de maneira nenhuma que me moldou. Eu era Tereza Antônia Mayrink Veiga e virei Antônia Frering cedo, e cedo fui mãe, fui buscar uma vida diferente da minha mãe. Uhum. A minha mãe era muito, adorava as festas, adorava os desfiles. Não é que eu não gostasse, mas não na proporção dela. Eu era uma pessoa que, meu marido é uma pessoa mais discreta, nós adorávamos passar o fim de semana na fazenda, andando a cavalo, sabe? É uma coisa mais íntima, Uhum. assim, não tão voltada para o social. Okay. Até hoje eu não sou uma pessoa que eu não gosto de você me perguntar, Antônia, você quer fazer um almoço para 5 pessoas, 50, eu vou no de 5. Uhum. Entendeu? Porque me custa muita gente, muita coisa, eu nunca curti muito. Aprendi muito, hoje em dia, obviamente, como receber, tanto que estou fazendo livro, contando a minha versão também, e sobre roupa, uma vez que a minha mãe me obrigava, aí todas as provas de roupa dela, eu tinha que ficar quietinha ali durante horas, vendo ela experimentar tudo. Então, o que é uma roupa bem feita, o que não é, mas dizer que me moldou minha infância, moldou sim a minha adolescência, mas eu conheci meu marido, eu tinha 18 anos, sabe? Então, quer dizer, e era uma família exatamente oposta à minha, uma família mais discreta, mais assim, na deles, mais simples, e foi esse caminho que eu segui. O seu filho mais velho tem mais de 30 anos hoje, se não me engano. Tem bem mais. Não vamos entregar. Obrigada. Não vamos entregar. Eu coloquei mais 30 de propósito. Obrigada. Mas eu não tenho 40, tá? Não tenho 40, então vamos lá. Mas eu tenho informação de que você sempre quis ser mãe desde muito cedo, né? Eu até li uma história sua muito, muito, muito bonita mesmo. Sempre foi algo muito presente em sua vida. Você escreveu um poema quando você tinha 15 anos de idade para um filho que você... Você fez o estudo todo, hein? Quando você tinha 15 anos, eu achei tão bonitinho isso, para um filho que você ainda não tinha, mas era tipo, é isso. Você se tornou uma mãe que espera muito dos filhos, porque a expectativa é pesada, né? Ou não? Você conseguiu passar por cima disso e dizer, olha, a vida é deles, eu encaminho e cada um por si. Enquanto
Eles eram pequenos, sim. Eu queria o melhor, estava dando o melhor, exigia o melhor. A partir do momento que eles realmente saíram de casa, isso a análise me ajudou muito. Você sai da primeira fila, você sai do papel principal, você vira Perfeito. coadjuvante, você vai para a segunda fila. Isso é uma coisa que eu entendi com análise. Tanto quando a minha filha casou, quando eu virei avó, eu já estava ali como é que se diz? De antagonista, entendeu? Eu já estava na segunda fila. Sim, Desculpa, de coadjuvante. sim. Sabe? Já não era mais o meu papel principal. Quem resolve o que vai acontecer com meus netos é minha filha, não sou eu. Sim. O segredo da felicidade é Estar bem com você mesma. mudar de ideia é algo que É maravilhoso. também acho. Uma mulher sabe que está na hora de doar os sapatos de salto alto quando Começou a ficar com dor nas costas. Você viu no meu Instagram, está achando cola. eu te falei que eu ia olhar lá, né? O dia em que eu não aprendo alguma coisa é um dia. Sem graça. O mundo poderia ser um pouco menos desigual se. As pessoas fossem mais livres. Perfeito. Viu? Foi fácil. Você Acabou? bateu um bolão. Não acabou ainda o papo. Estamos acabando, mas o bate-bola acabou. Fim de jogo. Eu lembro que no seu Instagram também tem um post que você postou em que o ator Tom Hanks fala dos 3 segredos da felicidade. Você lembra desse post? Be kind, be kind, be kind. And be kind, sim. Você sim. pensa como ele? O que você acha da gentileza? Sim, eu acho que são 2 posts. Esse da gentileza, que é muito importante, e o Tony Ramos faz um sobre elegância, que eu gosto muito também. Isso eu não vi. Porque a elegância não é o que você veste, e é sim como você se comporta em relação ao outro e em relação a você mesmo, sabe? Acho que isso para mim são 2 coisas muito importantes, falado pelo Tony Ramos, que eu considero um cara elegantérrimo de comportamento. Sim. Sempre me chamou a atenção o carinho que ele me tratou desde o começo, e be kind, e seja elegante com você e com o próximo. Seria tão mais fácil o mundo, né? Nossa Senhora, são coisas super simples, mas impressionantes. São muito simples. Não tá difícil hoje em dia. Uma amiga postando o trânsito, que assim, um caminhão que não deixa você passar no cruzamento, enfim, aí a gente teria que ficar mais 3 horas debatendo. Sim, aqui, tá na hora clássico, de você terminar. Né? Você dá uma seta para o carro virar para a esquerda, todos querem não passar. acontece mais, ninguém dá mais seta, é uma coisa que eu tenho reparado. Deve ter caído de moda, enfim, mas tudo bem. Vamos lá, é um outro mundo. Bom, Antônio, ficou tanta coisa para se falar, então a gente marca a parte 2, se você quiser. Vamos fazer uma parte 2, querido. Ia ser ótimo. Super, né? Vamos. Olha, sim. Eu te agradeço demais. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite e, por favor, fique à vontade para se despedir de quem está ouvindo a gente, de quem gostou, e, enfim, falar o que você quiser. Quero agradecer primeiro a você, Lori, pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que os seus ouvintes tenham adorado. Me sigam no Instagram e eu, inclusive, falei para o Lori que eu estou pensando em fazer podcasts também. Que o problema do Instagram é que ele te dá 1 minuto para você falar. Em 1 minuto você não consegue falar de nada. Sim. Então, coisas que me perguntam que eu gostaria de me estender mais. A gente está falando há mais de 1 hora. Nem e parece. Ainda falta, não parece o que imagina. Então eu entendo. Você está pensando, Estou pensando em fazer, mas nem com entrevistas. Estou pensando primeiro em falar Sim. e ver o que as pessoas acham. As pessoas falam, estou detestando, vaza, eu vazo. Não tem problema, é simples assim. Não tem problema, você tem acho que mais de 700 mil seguidores só no Instagram, é muita gente. Se vazarem 3 ou 4, não vão fazer muita diferença. Não, mas enfim, tá tudo ótimo. Sim. Mas olha, querido, muito obrigada, e muito obrigada para vocês que estão ouvindo. Um beijo muito carinhoso do coração, Deus abençoe todo mundo, e vamos embora. Vamos embora. Não, sou eu quem agradece. Lembrando que o perfil da Antônia e todos os perfis vão estar aqui na descrição desse episódio, aqui em todos os tocadores de podcast. E last but not least, como diz os ingleses, já que a gente estava falando do Hugh Grant, por último, mas não menos importante, eu queria agradecer a 2 pessoas, a 2 amigos meus muito queridos que tornaram esse papo possível, a Mônica e o Felipe.
e eles sabem exatamente por quê. Antônia, um grande abraço e nos vemos em breve. Para você também, beijo para Mônica. Tchau. Beijo, Moniquinha. Tchau, pessoal. Tchau, Antônia. Tchau. Tchau.